Bom dia, gestores, bom dia, empresários, bom dia, empresárias. Empresas familiares e seus conflitos. Sobre isso que nós vamos falar nessa live, trazer um pouco da nossa vivência dentro das empresas familiares. Nós vamos hoje trazer um pouco dessa nossa vivência, dessa nossa experiência, trazer aí os conceitos e vamos trazer à tona também muitos dos conflitos e os problemas que os gestores vivem, mas também trazer muita solução, reflexão, para que de fato cause uma transformação interna dentro da empresa. Uma transformação mental desse gestor, dessa gestora, dos sócios principalmente, uma mudança comportamental, uma mudança de processos. Hoje nós nos deparamos com 95% das empresas que nós atendemos são empresas familiares e praticamente todas elas, para não dizer que uma questão ou outra, praticamente todas as empresas familiares que nós atendemos têm muito problema, têm muito desafio. Porém, como essas pessoas, esses sócios, esses empresários, eles estão infiltrados o tempo todo na empresa, 24 horas conectado à empresa, não conseguem enxergar o problema como um todo e resolver os conflitos que acontecem dentro das empresas. Já vou chamar a Adriana aqui pra gente começar, né, Adri? Baixar o tom, o som aqui, deixar a musiquinha de fundo. Então, vão avisando aí, Instagram, vamos chamando as pessoas, vamos chamando os nossos amigos empresários, empresárias que estão aí online para participar com a gente. Dri, vou te chamar já que você tá aí. Convidei, vamos ver. E vê se apareceu aí o convite. Já enviei. Deu certo? Tenta me chamar. Oi, Ana, bom dia, Ana. Ainda não? Então faz o convite pra mim, Indri. Aqui não tá dando certo também. Aqui já foi o convidar, convite, solicitação. Aqui. Eu aceitei já. Aí. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bem, preparada pra gente derramar aqui na vida desses empresários que têm empresa familiar, Dri? Sempre. Vamos lá, um assunto bem bacana que faz parte do nosso dia a dia, né? Desde o começo é um assunto bem importante, é um modelo de empresa que é muito importante hoje para a economia do Brasil e eu acredito que é com muito carinho que a gente cuida dessas empresas. Então, eu até separei hoje, normalmente a gente não faz, né, Mi, uma pautinha, mas eu até fiz questão de trazer alguns Também. pontos bem importantes hoje. Sim, eu não tô conseguindo colocar um nome na live. Não? Não, agora foi. Acho que depois que começa, não sei se dá pra colocar. Vamos ver aqui. Bom, não sei. Se alguém estiver assistindo e souber como coloca, avisa a gente aí. Nós não somos solução tecnológica assim, né? A gente entende de mentoria. Pra gente começar, Adri, vamos dizer para o público quem nós somos, né? Tem muita gente nova no nosso Instagram, tem muita gente nova no meu Instagram, no seu, na Fênix. Então, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas.
Embora o meu Instagram hoje está sendo trabalhado para receber gestoras, empresárias, a gente tem muitos homens que coletam bastante do nosso conteúdo, até porque nós temos muitos mentorados, homens, empresários e gerentes. Pessoal, eu sou a Miriam, eu sou fundadora da Fênix. A Adriana é cofundadora, ela vai se apresentar. E eu hoje me dedico à transformação de lideranças pelo Brasil todo, com foco em liderança comercial, que é a nossa paixão. Mas nós mentoramos também empresas do Brasil todo com áreas que não é do tangente comercial, porque a gente entende que liderança e gestão é processo. Liderança comercial, porque nossa vivência, nosso sangue, a nossa experiência de vida e transformação e validação de resultados concretizados na área de vendas, tanto como gestoras quanto empresárias, a gente tem resultado validado, que a gente comprova o resultado, né? E pela Fênix, nós temos aí a nossa empresa que faz a consultoria, Brasil afora, Brasil todo. E a gente tem as mentorias individuais para gestores, gerentes, supervisores, empresários, né? Dri, quer falar um pouquinho de você? Vamos lá. Então, eu sou a cofundadora da Fênix, sou mentora especializada em vendas, estratégia, gestão. Também tenho uma grande experiência aí, né, no segmento de consultoria, de mentoria. Nós atuamos no Brasil todo com vendedores, com gestores, né, trabalhando processos, revisando processos. A Fênix é a nossa paixão, é o nosso propósito, né, Mi? É uma empresa que veio nos juntar como pessoas, mas para dividir um único propósito, que é transformar a vida das pessoas. Então, estamos fazendo isso com muito amor e é como eu abri a live, assim, a gente dá importância a todas as empresas, né? Porque a gente sabe que mesmo trabalhando com CNPJ, né, com processos difíceis no dia a dia, a gente lida muito com a emoção, com sonhos, né, das pessoas, e isso para nós é muito importante. E esse acredito que seja um dos grandes diferenciais da Fênix, né, que é ir na essência, realmente tratar as pessoas com muito carinho e ir na particularidade de cada um deles. Então, para você que chegou agora aqui na página da Fênix, na minha, na Dani, seja muito bem-vindo e nos acompanhe aí diariamente, porque temos muitas dicas e muitas coisas novas, né, Mi, para vir. Muito, diariamente. Principalmente os conteúdos novos, né? A gente tinha uma questão de reter muito conteúdo, porque a gente cria os conteúdos, né? Mas a gente já tem a nossa própria metodologia e aqui a gente acaba soltando muito conteúdo, muita reflexão. O assunto de hoje, gente, é como corrigir e consertar os conflitos, os conflitos que existem dentro das empresas familiares. O que se constitui uma empresa familiar, gente? Onde os sócios e gestores são da mesma família. Então, a gente tem uma série de formatos. A gente tem o pai e a mãe que fundou a empresa, daí colocou lá o filho para ser gerente, ou colocou o filho em outra área. Ou a gente tem lá o esposo, o marido e a esposa com a empresa e contratou um parente para colocar em uma outra área. Tá? A gente tem uma série de ramificações que constituem uma empresa familiar, tá? Aqui não é essa questão de trazer o conceito para vocês do que é uma empresa familiar, porque a gente tem um tempo curto para fazer a live, então a gente quer focar em problemas e soluções, tá? E eu fiz uma pauta aqui, depois a Adri vai concluir as pautas. E para quem conhece o nosso conteúdo, sabe que até pelo nosso perfil, tá, gente? Nós somos diretas e retas ao papo que tem que se resolver. Né? A gente acredita, até a nossa linguagem, de falar o que tem que ser dito, de mostrar aquilo que tem que ser visto e corrigir, sem mimimi, tá? Então, hoje, a gente nunca teve uma geração tão fraca emocionalmente de liderança como a gente está tendo no Brasil. Eu falo Brasil, mas eu mentoro gente de fora também, mas eu quero falar hoje do Brasil.
Não estou falando mal do nosso país, amo o nosso país, eu jamais sairia do nosso país. Acho que a qualidade de vida, para quem sabe o que tem, né, a questão da qualidade de vida no Brasil, tem vários lugares com baixo custo, qualidade de vida para se morar. Mas nós temos sim aqui a liderança hoje muito fraca emocionalmente, de gestores empresários que estão buscando, acima de tudo, ser amados, ter aquela boa conquista, boa praça, e não estão focados no resultado. Então, a gente precisa entender que você que é gerente, em primeiro lugar, você deve honrar a tua empresa, honrar o contrato que você assinou, né, dizendo que você seria gerente e que você tem um compromisso com essa empresa de gerar resultados, gerenciar a equipe. Então, você não assinou um contrato para ser popular na empresa. Então, você precisa olhar a empresa como uma tangente nesse sentido. Então, tudo começa. Nós temos vários formatos, né, de empresas familiares. A gente tem vários formatos. Mas eu queria pontuar aqui uns principais problemas que a gente encontra dentro das empresas familiares, que são os nossos maiores desafios como mentoras para resolver, mas a gente ajuda e conseguimos, né? Às vezes a gente tem que dar uma chineladinha de vez em quando em alguém, mas a gente ajuda. Temos aí processo, metodologia, estudos, muito estudo científico, a gente não aplica nada no achismo, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê dentro das mentorias, tá? E uma questão que a gente percebe dentro das empresas, que eu e a Adri já falamos muito, às vezes é o seguinte, eu não sei como essa empresa ela tá viva e crescendo sem processo nenhum e com tanta intriga, com tanta briga que tem dentro das empresas, né, Adri? Então, assim, existe aquela empresa, aquele cenário de novela, né? Que a maioria das empresas pequenas tem. Tem o pai, a mãe. Há muitos anos atrás, o pai perdeu o emprego, o pai decidiu aumentar a renda da família porque a mãe engravidou e aí precisava aumentar a renda. Então, esse pai constituiu um negócio, ele era representante comercial. Isso tem empresa no Brasil todo. Tem uma empresa na área de material de construção que o pai ele era representante da marca, daí a mãe engravidou e o salário que ele na representação não era suficiente, então ele foi e abriu a própria representação e aquilo foi crescendo, crescendo na proporção e os filhos, aí vieram os tios para ajudar, aí colocaram os parentes, os filhos dos tios e foi crescendo, crescendo. Mas o que aconteceu? Cresceu sem processo, cresceu com muito cacique para pouco índio, que é o ditado da minha cidade, né? Muito chefe para poucas pessoas. Cresceu com todo mundo dando ordem na empresa e todo mundo tirando a ordem, se dá ordem, coloca a ordem. Cresceu com a mistura, né, de definições de papéis. Eu coloquei aqui que normalmente empresas familiares, não se tem uma definição de papel. Então, imagina que tem o pai, a mãe, o filho, a esposa do filho e o tio. Todo mundo que olha... Gente, você tem que entender que o funcionário, ele olha para as pessoas que compõem o time de liderança da empresa como todo mundo sendo dono, tá? Daí você tem lá 10 vendedores, você tem 3 assistentes, você tem o pessoal do caixa, você tem o pessoal do estoque. Chega o pai e fala, não quero que varra o chão desse jeito, varra do lado esquerdo. Aí vem o tio e fala, mas é melhor você virar pro lado direito. Aí vem o filho e fala uma coisa, gente, vocês querem fazer com que o funcionário peça demissão, fique desmotivado, é ter muito cacique para pouco índio. Tá? Então precisa, primeira coisa aqui, definição de papel. Não importa se é pai, quem fundou, quem não fundou. Empresa, gente, é um CNPJ que precisa ter cargos bem definidos, job description bem definidos. Para quem não sabe o que é job description, é a descrição de cargo e cada macaco no seu galho. Então, se o pai que fundou a empresa, ele é diretor de operações comerciais, ele é diretor de operações comerciais. Ele vai trabalhar e gerenciar o time comercial. E se tem um filho que é diretor financeiro, ele vai gerenciar o setor financeiro. Ah, mas qual que é a tendência, né, Adri? Porque os pais olham para os filhos olhando como... Ah, não tem potencial ainda. Ah, ele ainda não sabe fazer isso. Ah, ele não consegue fazer sozinho. Tem que ir lá e colocar pitaco. Ensina. Existem vários cursos no mercado que ensina e capacita as pessoas de cada área da sua empresa. Contrata um mentor para sua empresa. Contrata um curso para sua empresa.
Mas se você não souber definir os papéis de todo o seu time na empresa, a empresa vai cada vez mais gerar conflitos desnecessários, que é o que a gente vê dentro de empresas familiares. Gente, eu já vi com os meus olhos um tacando grampeador na cabeça do outro. Por quê? Falta de processo, falta de definição de papéis, mistura do pessoal com o profissional geram conflitos que são levados para casa. E aí é o maior desafio de separar o marido e a esposa, separar o que é dentro de casa é dentro de casa, o que é fora de casa é fora de casa. Dri, eu tive antes da Dri, enfim, antes da Dri chegar na Fênix, eu mentorava uma empresa familiar em que o casal, 24 horas, eles são donos de uma unidade, 24 horas empresa. Já não tinha mais afetuosidade com os filhos, já não tinha mais relação íntima, já não tinha mais uma convivência de marido e mulher, era sociedade 24 horas. Pensa numa situação conflituosa, pensa numa situação que já não tinha mais qualidade de vida, que já não tinha mais. E isso reverbera na empresa, reflete na empresa, gente. E reflete também na família. Mas, como cristãs, nós falamos que a família é sempre em primeiro lugar. Então, se a gente for falar, a estrutura é Deus, família e trabalho. Então, a tua prioridade é você cuidar da tua família, você trabalha lá, faz o que tem que ser feito na empresa, mas fora dali do trabalho você tem uma família para cuidar. Dri, o que você acha da gente abrir aqui um pouquinho sobre processos dentro das empresas familiares? A falta de processo, gente, é o maior causador de problemas dentro da empresa. Realmente, eu acho que até a falta de processo, de revisão daqueles poucos que existem dentro né, das empresas que nós mentoramos e passamos, ela é consequência de diversos fatores. Muitos deles você já falou. Existe um que eu listei aqui, eu coloquei até como primeiro, mas eu deixaria para o final, que eu acredito que é assim o precursor de muitas coisas que acontecem e principalmente pela falta de processos, que é a liderança centralizadora, né? E o que puxa aí é um ego muito forte, né? O que a gente vê são diretores no topo que não querem dividir, não querem dividir experiências, trazer pessoas, né, para oxigenar aquele time da empresa, e aí acaba anulando todo o restante, né? Anulando as áreas internas, anulando os próprios profissionais, não capacitando, como você mesma disse, né? A falta de capacitação. Então, o filho foi colocado no balcão, cresceu dentro da empresa, não se capacitou, fez até uma faculdade, mas ele não está preparado para gerenciar aquela empresa, para gerenciar aquele CNPJ, né? Então, e aí o pai, ou né, o tio, ou enfim, quem está acima, fica sobrecarregado, não delega as funções, e aquilo fica girando em torno daquela única pessoa que não é oxigenado, que não tem visões diferentes, né? E aí né, é onde ocorre a falta de processo, a revisão de processos. A gente costuma dizer nas mentorias que o processo ele é impessoal. O processo existe para todos da empresa seguirem, né? E uma vez colocado, uma vez implantado, você segue, não é fulano que quer, beltrano que quer. Existe o processo se manda, né? E as pessoas automaticamente vão revisando, né? Vão melhorando, aprimorando de acordo com a necessidade que vão acontecendo. Então, esse ego, né, que a gente vê muito, gente, infelizmente, a gente precisa tocar nesse assunto, porque é uma constante. Então, não trazer um profissional capacitado do mercado também é um grande problema, né? Que a gente vê que precisa. Só que não é simplesmente trazer o profissional e colocar o profissional. O ambiente ele precisa ser preparado, porque aquele ambiente ele está sempre, né, com as mesmas pessoas, as pessoas não controlando emoções dentro da empresa, questões familiares são postas na mesa da empresa, né? Os funcionários acabam compartilhando com aquilo, acabam tomando dores. E aí ele até traz uma pessoa de fora
né, uma pessoa neutra, só que essa pessoa, o ambiente não foi preparado para receber essa pessoa, e aí essa pessoa acaba não ficando, ou acaba não contribuindo, né, oxigenando de fato com ideias novas, enfim. Então, o processo, ele precisa ser implantado, porém, existem diversos fatores que precisam ser trabalhados. Então, né, a pirâmide, trabalhar a pirâmide que a gente fala, então, trabalhar esse diretor, esses sócios, para que eles possam descer as demandas e possam, né, estruturar áreas, cargos, salários, que a gente vê são salários muito dispersos. Então, assim, porque é o meu filho, porque é o meu sobrinho, porque é o meu cunhado, porque é Aham. o meu. E aí fica muito solto, né? A pessoa acaba não tendo realmente, ou, né, tendo demais, e aí sangra a empresa, sangra o CNPJ, ou tendo de menos, não sendo reconhecida, não sendo valorizada, o que causa diversos problemas. Contratações por confiança e não, né, por competência. Isso a gente vê muito, né? Vemos muitas. Aí As você pessoas já são vê contratadas. a falta de processo adequado para recrutamento e seleção, né, Dri? Então, normalmente, tá, gente? Talvez você que esteja assistindo aqui não é o teu caso. Mas se a gente for tirar uma média aqui, que é bem alta, né, Dri? Em torno de 95% das empresas familiares não tem processo de recrutamento e seleção estratégico. Por que estratégico? Talvez a sua empresa tenha um processo, mas ele não é assertivo e não é estratégico. Ou seja, o que é a contratação pela confiança? A indicação do tio, a indicação do primo, a indicação do amigo. Gente, indicação é válido? Mas ela tem que passar pelo processo. Então, tem que passar pela validação, tem que passar pelo teste de perfil comportamental, tem que passar pelas 15 perguntas lá estratégicas para identificação de competências e habilidades dessa pessoa. Então, empresa familiar normalmente não tem processo de recrutamento e seleção. E é isso aí, um dos erros, porque gente errada no lugar errado é 3 vezes o prejuízo. Você está tendo custo dentro da empresa. O custo é enorme. O custo de você ter uma pessoa na empresa fazendo tudo errado, te desgastando energeticamente, porque a Adri já viveu, a Adri e eu já passamos por isso. O custo de ter uma pessoa no lugar errado, fazendo a coisa que ela não deveria fazer, não importa se no currículo disse que ela sabia fazer, você tem que aprender a validar o que não está no currículo. O custo o esgarçamento emocional que traz na liderança. E aí você vê lá um monte de problema, a pessoa assim, com dózinha, mas tadinho, né? Fica com dó da pessoa. Na verdade, o erro foi teu. Né? O erro foi seu. Então, empresas familiares, um dos conflitos que é muito gerado dentro da empresa é você contratar as pessoas erradas. Inclusive parente que não deveria estar aí dentro da empresa. A Adri até tossiu, ele até se engasgou. A gente vê, assim... mas é porque é meu irmão, sabe? Daí eu queria ajudar meu irmão. Cara, se o teu irmão não tem perfil para executar aquela atividade, é melhor você manter a saúde do relacionamento com o teu irmão, não o contrate. Ajude ele, fale com a tua relação de amigos e coloque o teu irmão num lugar onde não seja na sua empresa. Porque às vezes você quer colocar o teu irmão para vender e ele não tem perfil de venda, filho. Vai dar errado. Vai dar treta, vai dar briga, você não vai conseguir nem dar feedback para esse cara. E quando eu coloco o irmão para ser gerente, Dri, fala um pouco disso. O irmão não tem perfil para liderança, nem para gerenciar nada, nem para ser autoliderar. E aí o dono da empresa, mas eu vou ajudar meu irmão, coloca lá na gerência. E aí, tá vendo que o barco tá afundando, tá vendo as coisas sendo feitas totalmente errada, e aí fica preso no emocional. Não demite porque é irmão, não demite por conta enfim, da família e tudo mais. A empresa é constituída por 90% de familiares, então existe uma crítica, um julgamento muito, muito acerbado em cima disso, e aí fica vivendo aquilo. O que a gente vê
constantemente é isso, né? É preso a emoções e não a processos, e não pensando sempre na primeira pessoa. Quando a gente entra na empresa, a gente precisa pensar que é aquele CNPJ, né? Vamos pegar a Fênix aqui. A Fênix, são 3 pessoas. A primeira pessoa é o CNPJ Fênix. Aí depois vem a Mi, depois vem eu. Então, todas as decisões, elas precisam ser pensadas em prol do CNPJ. Então, isso é muito importante. E numa empresa familiar que tem esse vínculo, que tem esse conflito de emoções que não é resolvido, gera essas perdas. Eu sempre costumo usar, quando a gente entra no processo de recrutamento e seleção, uma frase: não contrate. Essa frase eu escutei de um diretor meu, tá? Que me ajudou muito na minha carreira. Ele falava assim: olha, Adriana, nunca contrate quem você não pode demitir. Isso cai perfeitamente dentro das empresas, né, familiares. O sobrinho que fez 18 anos e vai lá na empresa do tio e pede um trabalho, mas assim, ele vai fazer o quê? Ele tá, quais são as competências e tudo mais que a gente falou aqui. Então vejam que tem para tudo existe processo, né? Para tudo, até para você analisar se aquela pessoa tem competências, tem habilidades que você pode, né, levar para dentro da sua empresa, que tem alguma vaga que caiba isso. Então, não tem empresa sem processo. Não tem empresa sem processo. Para tudo você usa processo. Para mandar um e-mail você vai usar processo. E as pessoas, elas ficam naquele, novamente sendo repetitiva, mas fica naquele vínculo emocional e fala assim: não, mas a empresa é do meu irmão, tá tudo certo. Não, eu sou irmã do dono. Eu sou filha do dono, meu pai é o dono. Eu vou mandar um e-mail aqui do meu pessoal mesmo. Qual o problema? Né? Usar o celular pessoal para ficar falando com o cliente. É o seu posicionamento. Como que você quer ser visto no mercado? Como que você é visto no mercado? Você é visto como a empresa do irmão do fulano, a empresa, né, do marido da cicrana, ou você quer ser visto no mercado como a indústria tal, né, o distribuidor tal, a loja tal. Então, é o posicionamento, é se posicionar. Então, não existe, a gente costuma dizer que não, dentro dos processos, não existe certo e errado num primeiro momento. O errado é não ter processos. E depois a gente vai alinhando isso, né? Mas é necessário a implantação de processos. Então, essa é uma grande falha. Só que existe por trás dessa falta de processo vários fatores que levam a isso, né? E o controle emocional, essa separação do pessoal com o profissional é importante. Adriana, hoje em dia se fala que não é possível. Sim, a gente sabe que não é, que a gente não pode controlar 100% das emoções, mas a gente está falando aqui de vínculo familiar. Você pisou na empresa, você não é mais a esposa do dono. Você não é mais o irmão do dono. Você é o vendedor, você é o gerente, você é o financeiro e assim por diante. É isso que precisa estar muito bem amarrado, né, para que essa empresa possa evoluir. E uma outra coisa que eu trouxe para vocês, como eu disse, a gente tem um carinho muito especial pelas empresas familiares, porque são empresas muito importantes para a economia do nosso país, né? E que nos acolhem muito bem. Quando a empresa realmente está disposta à mudança, ela nos ouve, né? Ela troca experiência. Nós temos um caso recente aí nas nossas mãos, uma das empresas que nós mentoramos, que assim, nós estamos passando por todas as áreas da empresa, né? E uma coisa que veio em pauta em uma das reuniões é a sucessão. Você, dono, já parou para pensar a sua sucessão? Isso não precisa acontecer num curto espaço de tempo. Mas você pretende se afastar das atividades, né, operacionais quando? Em que momento? Quem você está preparando para te suceder? O que você está fazendo? Nós vimos que tem empresários aí que pegaram o filho, o sobrinho, aquela pessoa de confiança e fizeram essa pessoa, estão fazendo, né? Essa pessoa passar por todas as áreas da empresa. Então, isso é muito importante. Essa decisão é muito importante. E o que eu trouxe
para vocês são nomes de empresas que hoje, se você falar, são referências e são empresas familiares. Vejam, Marfrig Global, que faz hambúrgueres, né? É uma empresa conhecida. Metalúrgicas Gerdau, Votorantim, SN, Companhia Siderúrgica Nacional, Cosan, Energisa, WEG, Porto Seguro. Então, vejam o peso, né? Empresas familiares, mas empresas, entre outras, tá? Empresas familiares que cresceram ao longo do tempo, né? Sempre com um pilar muito forte, né? Com essa diferenciação, com esses processos muito bem amarrados. Então, isso é muito importante, faz parte, precisa estar no DNA. Um outro ponto que eu gravei recentemente um vídeo para o Destrave-me, e só que isso não cabe só dentro de grandes empresas, isso é base de qualquer empresa, qualquer CNPJ, que é a cultura organizacional. A sua empresa tem isso, a sua empresa vive, ela tem uma cultura forte, uma cultura organizacional forte. Não tem, né, Dri? A maioria não, a maioria não. 100% das empresas familiares, assim, as menorzinhas, né, não tem. E às vezes o que me pega, que a gente vê muito, é que o gestor acredita que tem uma cultura, mas a cultura está na cabeça do dono da empresa. Não foi distribuída de forma estratégica para os colaboradores. E a cultura, gente, simplesmente é aquilo que os funcionários todinhos repetem o tempo todo na empresa. E você não vê isso. Então, existe uma cultura na cabeça do dono. De fato, o dono fala que a cultura é assim. Mas quando a gente desce para o play, faz uma pesquisa organizacional lá no operacional, a gente vê que a cultura fica só na cúpula, não desce. Tá? E a gente está falando, gente, de empresa com 10 funcionários, com 15 funcionários, de 20 funcionários, 50 funcionários, 60 funcionários, tá? Então, os problemas se repetem. As pessoas falam assim, o Brasil está em crise. Por que que muitas empresas faliram em tempo de pandemia? Tá? Por que que muitas empresas faliram? Por várias razões. Uma das razões é que o produto utilizado naquela época, naquele cenário, acabou não sendo utilidade de saúde para a pessoa. Não era comida, não era roupa, não era farmácia. Enfim, estou dizendo produtos necessários. Pela falta de conhecimento organizacional, conhecimento de gestão, conhecimento de vendas, não houve criatividade suficiente para causar uma mudança brusca no mercado, como nós vimos em várias empresas. Segundo motivo, essas empresas menores. Normalmente, empresa menor, ela não tem o foco no desenvolvimento do vendedor. Então, o vendedor, ele tira pedido. Então, quando a maré tá boa, a gente vê aquelas imagens, né, dentro do rio, que a maré do rio tá alta, aqueles peixes pulando, e o vendedor só pega assim, ó. Só põe a redinha ali, o negocinho, e pega o peixe. Quando a maré tá baixa, que o vendedor vai ter que colocar a isca no anzol, vai ter que preparar a água, vai ter que jogar a isca na água, tem que pescar de verdade, ele não consegue. Por quê? Porque a empresa se adaptou tanto ao tirar pedido, por ser até uma empresa menor, uma empresa familiar, não focar tanto em desenvolver, capacitar, acaba que na hora que tem que vender de verdade, que não é que a gente viu muitas vezes, nós entramos em muitas empresas familiares, o que a gente escuta do vendedor? Oi, Zé, hoje é dia 28, hein? Você vai me ajudar aí, tirar o pedidinho, bater minha meta, hein? Não tem um pedidinho aí para mim, não? Então, assim, isso não é vender, tá, gente? A Adriana me mandou um áudio de um vendedor uma vez. Ô, Zé, você não me ajuda hoje a bater a meta? Né? Sim, você vê, gente, as empresas têm um mega potencial. Às vezes tem um produto, uma solução, assim, mega estratégica que ajuda várias situações de mercado. Tem potencial para faturar muito. Às vezes, com 5 vendedores, tem potencial para faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas fatura 500 mil. Ela tem potencial. Tem, inclusive, né, Dri, carteira de clientes. Tem
Eu já vi empresa que a Adri estava presente numa empresa, uma empresa que tinha lá cadastrado 2.000 clientes. Quantos compram? 150. O restante tudo perdido, porque o vendedor não está capacitado, nem tem perfil para ir caçar. A empresa fica sempre do mesmo tamaninho. Aí o dono da empresa é o pai desse vendedor. Ah, mas é que meu filho sempre foi assim. Mas é que o mercado é assim mesmo. Que os nossos clientes, olha, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu estou aqui há 26 anos só nesse endereço. Vocês têm 5 anos de mentoria, vocês não sabem o que a gente está falando. Amado, o conhecimento gira, ó. E a tua empresa familiar, né, os conflitos, as brigas. O que eu falo para você é que você está perdendo muito dinheiro quando você não tem conhecimento. Você está deixando de faturar porque você não tem conhecimento, não tem processo, que é o que a Adri falou muito bem definido. Tu não tem processo. Você não tem processo, você não sabe onde você está falhando. Se você não sabe onde você está falhando, está vindo dinheiro para o ralo. Dinheiro para o ralo, gente. Tá? E se Deus te colocou uma empresa na tua mão que sustenta as outras 15, 20 famílias, o mínimo que você tem que ver é redesenhar o processo familiar. Então, você é pai, mãe, filho, tio, que cada um é responsável. São todos sócios. Então, esses sócios, eles precisam criar departamentos. Tem o departamento financeiro, contas a pagar e receber. Tem que ter o departamento logístico, né? A expedição, a logística, se for o caso de produto, distribuição, enfim. Tem que ter o departamento comercial. Gente, mas como que você sobrevive sem uma área comercial? O comercial é o que bomba dinheiro para dentro da tua empresa. Você precisa fazer o faturamento acontecer. E aí tem aquela empresa que o gestor, ele quer ver todo mundo feliz, todo muito bem, uma harmonia familiar, que todos os funcionários sejam muito felizes. Aí não tem cobrança, não tem feedback construtivo, não tem processo de feedback. A gente pode falar os 50 processos que não tem, né, Adri? Não tem processo de feedback, não tem processo de planejamento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui assistindo e vão ver a gravação. Hoje, dia 17/10. Eu e a Adriana, na sexta-feira, a gente tem uma reunião de planejamento geral estratégico comercial para 2024. E vocês? Oi, Leandro! Ó, Tisha. Tisha, toca aqui high five, parceiro. Que saudade de ti, rapaz. Tisha foi um colega meu, gestor, gerente, junto comigo. Ai, a gente tem muitas histórias, né, Tisha? Então, tá aí para comprovar todas a nossa jornada. Saudade de ti, rapaz. Tem um joinha aqui. Você, empresa familiar, com sócio, tá brigado, não tá brigado, vocês vão precisar sentar, olhar olho no olho das lideranças e fazer o teu planejamento estratégico para o ano de 2024, tá? E quando a gente fala de planejamento estratégico, a Adri, ela é muito melhor em processo do que eu, tem planejamento comercial, planejamento financeiro, planejamento de treinamento e capacitação do pessoal. E quando falo pessoal, é todo o seu pessoal. Algumas empresas treinam só vendedor, né, Adri? Não treina logística, não capacita as pessoas da área de logística, área do financeiro. A pessoa acredita que é só treinamento de vendas. Nosso potencial, nosso maior raiz, a nossa maior referência é treinamento de vendas. Mas hoje a Fênix, dentro das indústrias, pequenas e grandes indústrias, médias e grandes indústrias, nós treinamos a logística inteira, compras, que mais, Dri? Tudo, né? Vendas, diretoria, gerência, tudo, porque a gente viu a necessidade, as pessoas estavam se matando, se esfaqueando dentro da empresa, principalmente familiar. Né? Falei, não, vamos entrar nesse jogo e vamos ajudar essas empresas. Então, você precisa ter o seu planejamento estratégico, comercial, o seu planejamento financeiro, planejamento de marketing. Qual é o teu planejamento de marketing para trazer mais clientes, o seu branding para você expandir na sua região, melhorar a qualidade da visão que os clientes têm para o teu negócio, capacitação. Você está planejando a capacitação do seu vendedor? O que seus vendedores precisam aprender em 2024? Aliás, aprender hoje para aplicar em 2024. Então, assim, em 2023, você ainda não treinou, você não capacitou as pessoas, tá? E outra coisa, tá, gente? A Adri vai poder falar até mais, porque ela já ouviu mais isso, inclusive das empresas que ela trabalhou. Tem gestor, empresário, empresa familiar, que não
treina o time porque tem medo de perder essas pessoas. E isso, gente, é a pior besteira que você pode pensar. Então, você não treina, aí fica com aquela pessoa lá com habilidade, com déficit, fazendo coisa errada no teu negócio e errando e perdendo dinheiro, tá? Treinamento é investimento. É o melhor investimento que você pode ter. Se você não concorda, é só tirar os seus filhos da escola. Se você acredita que treinamento e capacitação não é importante, não deixe os seus filhos estudar. Não induza os seus filhos a ler um livro. Fala para o seu filho assim, filho, não precisa estudar. O papai vai pagar tudo para você. E você cria um bananão aí dentro da sua família, tá? Gente, eu não vou pedir desculpa para os termos que a gente usa, porque nós trazemos aquela chacoalhada para o teu negócio crescer, tá? Não é com lambendo, não, com palavras amorosas que a gente vai resolver os problemas. A gente fala que precisa ser dito. Então, comece já a fazer teu planejamento. Então, existem sim algumas empresas que nos chamam só para fazer planejamento. Você quer fazer o planejamento sozinho, faz, senta com o seu time, depois apresenta pra gente, se vocês quiserem, esse planejamento, pra gente validar, olhar os riscos, olhar as falhas, pontuar aquilo que precisa ser melhorado, porque, gente, 2024 tá na porta. Dia 17/10, 2024 tá na porta. Dia 1 de janeiro de 2024, você não vai sentar e fazer o teu planejamento. 1 de janeiro de 2024, você já tem que executar o que você planejou em 2023. Então, eu e a Adri, a gente tem reunião, a nossa agenda tá fechada no dia 20, amanhã toda, com uma garrafa de café, água, e nós vamos sentar, desenhar todo o nosso planejamento. Olha lá o cafezinho. High five. Olha o cafezinho. Nós vamos desenhar todo o nosso planejamento. Quando a Adri entrou, a nossa Adriana, para mim, foi um presente do céu na sociedade com a Fênix. Por isso que eu falei cofundadora, porque ela foi ali o alicerce de tudo. Quando ela entrou, a gente refez o planejamento da empresa, né? Algumas coisas deram certo? Claro que não. Mas a questão é que você sentar e saber para onde está indo, para onde nós estamos indo, como nós vamos e quais serão as novas definições de papéis. Por quê? 2023 a gente entrou em muitas empresas, a gente teve muitos clientes, a gente demitiu o cliente, né, Adri? A gente também demite cliente, tá? Aquele cliente que contrata a mentoria achando que vai fazer a tua parte na empresa, pode esquecer, tá? Mentor é para dar direção e mostrar os caminhos fáceis e mostrar os caminhos corretos que vão dar resultado já com garantia. Quem vai ter que fazer é tu. Não é a gente que vai lá e colocar a mão na massa para você, bonitão. Você vai falar, se você quiser, você vai contratar um funcionário bem caro aí para tua empresa. Então, não é esse o papel, tá? Você precisa fazer esse planejamento. Então, a gente vai redefinir os nossos papéis, a gente vai redefinir o marketing, a gente vai redefinir como vai a atração de cliente, como a nossa meta financeira, várias redefinições que a gente fez lá em 2022, aplicamos 90% mais ou menos aí em 2023 e agora a gente vai redefinir o de 2024. Então, se você busca aí, Miriam nunca fez planejamento, comece agora. Nem que seja um Word, né? Nem que seja num Word. O que nós vamos fazer no financeiro? Tá, 3 mini metas assim para 2024. O que nós vamos fazer em compras? O que nós vamos fazer no comercial? Quantos clientes nós queremos ter em 2024? Vamos conquistar. Inclusive, a gente vai desenhar o nosso, né, Adri? 2024, qual vai ser a nossa meta de lucro? Ah, outra coisa. Dri, problema que agora vem na minha cabeça, não estava aqui não estava no meu plano de falar. Empresa familiar. Mistura-se de contas PJ, banco, PJ e pessoa física. Ah, tô sem dinheiro aqui, pega ali do caixa e depois entrega. Ah, me dá o que fala? Um vale. Cara, processo. Dias de pagamento, Prolabore. Qual vai ser o Prolabore da tua empresa? Prolabore dos sócios. Quem faz o quê vai ganhar quanto com relação do mercado. Então, se você é sócio e você é o gerente, então você vai ganhar o seu salário de gerente, comissão de gerente e a distribuição de lucro que vai vir depois no planejamento. Como se faz isso? Você vai organizar isso com a sua empresa, vai chamar um especialista de finanças e vai fazer essa solução.
Recentemente eu entrei numa empresa de uma colega, não é nem uma mentoria empresarial, mas uma ajuda para um amigo. E eles estavam, era tudo, só tinha um banco, Dri, um banco, PJ. Aí tudo era almoço das crianças pela conta do PJ. Ah, eu vou ali fazer a minha unha, conta do PJ. Não, gente. Não, desde que eu era MEI, quando eu era MEI, muito tempo atrás, já tinha separação. MEI, conta jurídica, e tem a Miriam, conta física. Então, se você é dono... Ah, mas eu sou o pai, eu controlo tudo. Não. Você é o patriarca, é o fundador dessa empresa familiar. Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Você tem aí 3 sócios, cada um que tem a sua conta, e você tira o Prolabore e entrega para essas pessoas aí no mês. Ai, puxa, fiquei sem dinheiro, pai! Ô pai, fiquei sem dinheiro. Me libera aí. Gestão financeira. A gestão financeira de empresas familiares precisa ser, protocolo, processo. Dia de pagamento é dia 5, então você vai receber no dia 5. Não importa se você é sócio, não importa se você é o gerente, faça uma gestão financeira. Ai, aconteceu uma emergência. Aí você vai estudar isso caso à parte. Aconteceu uma emergência, meu filho ficou doente, precisei fazer uma cirurgia. A cirurgia vai custar 10 mil reais. É uma emergência. Salvar a vida de uma pessoa é uma emergência. Agora, você não está sem controle financeiro. Por quê? Porque existe uma caixa de água aberta que o pai, que é o dono da empresa, fica abrindo toda hora essa torneira. A tua empresa vai travar, em algum momento ela vai travar. Vai travar. Levar a sério, né? O que a gente vê é que muitos empresários, eles levam aquele ditado, né? Faça do trabalho a extensão da sua casa, mas eles levam tudo, literalmente, para a empresa. Precisa saber. Se você trabalhasse sendo CLT em uma outra empresa, a qualquer momento você poderia chegar no seu chefe e pedir? Lógico que não. Né? Por que na sua empresa, né, na empresa do seu pai, ou enfim, você tem esse tipo de atitude? Né? Ou nós somos permissivos a isso. Por quê? Né? É só se colocar do outro lado. Se eu fosse CLT hoje, seria dessa forma? Né? E mesmo sendo CLT, que a gente vê muitos casos, né, de funcionários, filhos, irmãos, tios, que são CLT dentro da empresa familiar, mas não tem essa hierarquia, não tem, né, esse comprometimento, esse entendimento. Isso é o que também? Isso é falta do quê? De processo. Olha só como a gente amarra tudo. E o posicionamento dessa liderança, né, Dri? Com certeza. Né? É que nem feedback, né? O feedback, ele não vai ser dado de forma aleatória. Ai, nossa, que blusinha bonita. Só que eu acho que você não devia ter tirado o blazer. Não, o feedback não é assim. Existem processos para você aplicar o feedback. Né? Existem indicadores que faz com que gere um feedback mais produtivo, né? Que realmente dê resultados positivos. Então, é isso que é necessário entender. Só resumindo, que eu acho que a gente já está aí, né, próximo do encerramento. Gente, tudo que a gente falou é o que a gente vivencia. Vivenciamos. Todos os dias. Estamos todos os dias. E tem uma outra coisa, a Dri e eu, a nossa jornada profissional, saindo da mentoria, nós já trabalhamos em empresas familiares. Eu vou falar que eu não tive boas experiências em empresas familiares, tá? Não tive. Meu sonho, quando eu era CLT, era encontrar uma empresa que não fosse familiar. Por quê? Eu sempre gostei muito de processo, de liderança forte. Eu não queria ver as pessoas brigando. E empresa familiar, eu tive uma carreira de 12 anos de secretária executiva. E eu gerenciava em uma única empresa 3 sócios mais um gerente. Os sócios eram irmãos. Gente, era porrada, briga, discussão. A gente se sente inseguro, porque um critica, o outro elogia. Então é uma bagunça, a gente não sabe para onde vai, nem se tem certeza que aquela empresa vai crescer. Recentemente, eu tive um contato com uma pessoa que comprou o curso de Strava, inclusive. A gente conversou, ela comprou o curso de Strava, uma das nossas alunas.
Ela foi intitulada uma das supervisoras da empresa, mas o pai e a mãe dela são donos da empresa, uma empresa familiar, que inclusive tem um grande potencial de crescimento. E aí, o que acontece? O pai dessa pessoa trata ela como bebezinha. Então, o que eu falo para vocês, tá? O que eu falo para vocês que são donos de empresa, ou se você conhece um dono de empresa, um empresário, uma empresária que seja familiar, tem filhos, depois essa live vai ficar salva, envia para ela, para essa pessoa. Gente, dentro da empresa não tem filha, não tem pai, não tem mãe, não é tio. Ô tio, ô pai, vem aqui. Não, calma com isso. Tratem as empresas, sejam profissionais. Chame o pai pelo nome. Marcos, Natália, José, Adriana, Miriam, tratem pelo nome, tá? E vocês que são pais, cujo a filhinha de vocês trabalha no ambiente, que tem 20, 21 anos, 25, embora, né, as pessoas têm 40 anos, sempre vai ser a filhinha do papai. Você precisa olhar para esse ser humano como uma profissional, não como tua filha. Porque se você olhar como tua filha, você vai fazer, sabe o quê? Você vai chamar atenção na frente dos outros. E pai não tem que chamar atenção. Gestor não tem que chamar atenção. Gestor tem que dar direção, feedback. Vocês vão levantar a voz um para o outro na frente dos colaboradores. Isso perde totalmente a credibilidade da tua empresa. Não é sua nem dela, é a credibilidade da empresa, do CNPJ. Vocês vão ter dificuldade de de separar os conflitos. Porque se na empresa você trata ela como filha, aí você xinga ela como filha. Muitas vezes eu vejo xingamento. Você trata como filha, você questiona como filha, você não vai conseguir ter respeito de liderança. Então, empresa familiar, filha, o nome da sua filha é Maria, então você chama Maria. O teu pai se chama Zé, você vai chamar ele o Zé. Preciso que o senhor assine esse documento. Esse documento é para compra de cadeiras para o escritório XPTO. E aí o que eu vejo? Gente brigando. Eu vi essa pessoa, é uma tristeza. Eles estão tão brigados, né? Eu tô orando por essa família, eu tô ali acompanhando. É uma pessoa que eu peguei no berço para cuidar. Mas essa pessoa não quis nem ir no casamento de um ente ali. Por quê? Porque tá em tanto conflito, tá tão esgarçado, tá tão problemático, que ela tá pensando em sair do negócio. Triste. Porque não tem processo, não tá definido. E eu falo assim, se vocês estão com dificuldade de reorganizar isso, chama alguém de fora. Parem de brigar. Chama alguém de fora. Entre em contato com a gente no direct. Não precisa ser conosco, mas que seja conosco, porque nós já temos muita experiência em resolver esses conflitos. Mas chame alguém de fora. E, se possível, contrate um gestor neutro. Se o teu budget te permitir, contrate um gerente, um diretor neutro. Que não tenha vínculo emocional com vocês para colocar as regras e que seja peitudo, porque eu sei que o pai dessa empresa vai querer pular os protocolos, vai querer passar por cima dos processos. E eliminem a frase da sua vida. Antes da gente encerrar, elimine a frase, porque a gente sempre fez isso. Você vai morrer falando essa frase, o teu negócio vai empacar. Parem de falar, mas há 10 anos... A gente sempre faz isso, sempre fez desse jeito. Nós sempre fizemos dessa forma. Porque agora vai ter que mudar? Sim, vai ter que mudar. Quem não muda o jogo vai morrer na praia. Saiam da zona de conforto. Eu sei que é difícil, gente. Pra gente é difícil. Eu e a Adriana, a gente tem que estudar o tempo todo. Novidade no marketing digital, novidade na liderança, a gente estuda o tempo todo. Ontem fiquei quase 11 horas lá estudando. Cara, essa é a realidade do mundo que você vive. Então, parem de falar que eu sempre fiz assim, sempre deu certo. O fato de ter dado certo não significa que está tendo maior lucratividade para o teu negócio, que é a melhor forma de crescer. Então, parem de dizer, sempre foi feito assim, prefiro fazer assim. Você tem que se questionar, será que esse é o melhor processo para minha empresa? Será que essa é a melhor forma de fazer isso? Será que é a maneira mais produtiva de fazer esse formato, essa aplicação? E eu, como líder, eu sou o pai, mas eu, como líder, eu estou indo bem, eu tenho um processo de feedback, eu estou tratando a minha empresa ou como a casa que eu vivo, como meu quarto. Certo? Sim, Então, eu gostaria de fazer uma observação muito importante.
realmente se prepare para trazer pessoas de fora, né? Você vai tirar pessoas, muitas vezes os empresários tiram gerentes de empresas, né, com carreiras aí, enfim, né, com uma carreira sólida e tudo mais, existe aí uma proposta, o profissional vai. Só que essa empresa ela não está preparada emocionalmente e não comporta a entrada desse profissional. E aí o que acontece? Esse profissional fica na mão, entre aspas, na mão, porque quem é bom nunca fica desempregado. Mas, para que você leve alguém com um cargo de liderança, um cargo de expressão para dentro da sua empresa, contrate junto um programa, sim, de consultoria, de mentoria, para te ajudar nesse passo, nessa tomada de decisão. Porque emocionalmente você precisa estar preparado, você vai ter que soltar, tirar das suas mãos muitas coisas, né? Você tem que estar preparado para causar incômodo. Toda mudança gera incômodo. Se não gera incômodo, não é mudança. Não é mudança. Então, esteja preparado para essa tomada de decisão. Junto com esse profissional, procure sim contratar um programa de consultoria, de mentoria, que seja a Fênix, né, Mi? Vamos ajudar com muito carinho, mas leve muito a sério, estude, né? Brincadeiras à parte, tem grandes parceiros nossos no mercado, mas é importante você estudar isso, tá? Porque senão você vai perder esse profissional dentro da sua própria empresa e só vai ter jogado dinheiro no lixo, tá? Então, Exatamente. Existe um materialzinho que é a nossa ata dessa pauta com os desafios, né? Com pontos de atenção. Quem tiver interesse, chama no direct, não é um e-book, não é nada, é só um materialzinho PDF. Quem tiver interesse, nos chama lá, né, Mi, que a gente disponibiliza para vocês, tá? E lembrando que essa live vai ficar salva e nós também temos o canal no Spotify. Para quem não puder assistir ou ouvir as nossas lives, todas essas lives passarão a estar. As mais antigas já estão lá, só as mais recentes, as duas mais recentes, que a gente ainda não subiu, mas até sexta-feira essas lives já estarão no Spotify, então você vai conseguir nos ouvir também. Show. Galera, então nós falamos aqui conflitos de empresas familiares. Nós fizemos realinhamento de processos, falta de processos, então construam um processo, sigam processos, sejam disciplinares aos processos, revisem os processos. Se não tiver processo, construa. Se tiver um processo que existe lá, sabe aquele processo de estimação que só existe porque há 10 anos deu certo? Tira, não burocratiza, tira. Cada um no seu papel, né? Criar cada macaco no seu galho, coloca cada um no seu papel para fazer, certo? Faça o teu planejamento estratégico de 2024 em todas as áreas. Se vocês precisarem de ajuda, nos chame no direct para a gente fazer uma reunião, tomar um café online, dar o direcionamento, ver o que a gente pode fazer pela tua empresa, tá? Então, e revisa a live, assista de novo, porque tem momentos que você vai, agora na correria, você vai acabar não pegando, e quando você assiste novamente, você pega insights muito melhores do que você pegou aqui, tá bem? Excelente semana a todos, excelente trabalho a todos, e muita reflexão e mudanças para começar agora, certo? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus.